Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo responder aqui uma questão que foi colocada por um aluno relativamente ao tema trigonometria no nono ano. Mas antes de responder a esta questão, eu vou aproveitar este vídeo para vos passar aqui algumas dicas práticas quando vocês estão a aplicar trigonometria nestes problemas com triângulos. No final de fazer esta pequena abordagem, então, aí sim, responderei a esta dúvida. Vou só colocar assim aqui a questão em si em stand-by e vou-vos dar assim aqui algumas dicas um pouco mais práticas para este tema de trigonometria. A primeira coisa que vocês deverão ter em atenção é que a trigonometria só se aplica a triângulos que sejam retângulos e só a esses. Quer dizer, só podemos aplicar trigonometria a triângulos que sejam retângulos. Mas cuidado com isto, não quero dizer que se tiver assim um triângulo, por exemplo, que não é retângulo, eu aqui não posso fazer nada. Não é bem assim, né? Eu posso chegar a este triângulo e dividir este triângulo, por exemplo, neste caso, quer dizer, baixando assim aqui a altura relativamente aqui a esta base e formo um triângulo retângulo que depois, obviamente, neste triângulo que eu estou aqui a destacar a amarelo, estarei em condições para aplicar então as razões trigonométricas. Só se aplicam a triângulos retângulos, mas quer dizer, a gente tendo outros triângulos ou até outras figuras, podemos criar dentro dessas figuras triângulos retângulos que nos deem jeito para depois determinar alguns comprimentos ou ângulos que estejam em falta. Pronto, a primeira dica é esta, quer dizer, só se pode aplicar a triângulos retângulos e, quer dizer, se não tiverem lá o triângulozinho, não quer dizer que não possam fazer nada. Podem sempre desenhar o triângulo retângulo. Agora, vocês aqui têm mesmo que saber muito bem, mas mesmo muito bem, as três razões trigonométricas a nível de fórmulas. Se não souberem as fórmulas, não conseguem fazer nada, ok? Eu tenho uma estratégia mais ou menos mnemónica para vocês decorarem facilmente estas fórmulas. Eu vou pensar assim aqui num ângulo alfa, que está aqui neste meu triângulo, vou designar aqui este ângulo como alfa. E vou definir aqui este cateto como o comprimento, né? O comprimento assim deste cateto será A, o comprimento deste cateto será assim B, e o comprimento aqui da hipotenusa vou designar como C. O que eu vou estudar agora, e só vos quero passar aqui as fórmulas nesta abordagem, que é o seno de alfa, a que é que será igual o seno de alfa, a que é que será igual o cosseno de alfa e a que é que será igual a tangente de alfa. Vocês têm que saber estas fórmulas todas, as três, muito bem. Para este efeito, eu uso uma estratégia que é usar uma palavra, que é a palavra só, toa. Quer dizer, eu para decorar estas três razões trigonométricas, e aqui é mesmo decorar, não há outra coisa, quer dizer, tenho que saber as fórmulas, ponto final. Para decorar aqui estas fórmulas, eu recorro sempre a esta palavra. E reparem no seguinte, S de seno, e vou pensar aqui em só. Reparem que o seno, S de seno, é igual ao O, que é o cateto oposto, né? Daí O, a dividir por H, que é a minha hipotenusa. Ok? Reparem a seguir. K, C-A-H. C de cosseno, e o cosseno é igual a que é o cateto adjacente, a dividir por H, que é a minha hipotenusa. Ok? Eu a seguir já vos explico melhor isto. É só para vocês perceberem aqui o enquadramento da forma. E depois toa. Toa, reparem, só que toa. Uma palavra fácil de ficar no ouvido. Só que toa. Está aqui tudo. T, reparem, T de tangente. O, então, cateto oposto. E A, a dividir, então, pelo cateto adjacente. Reparem, vocês com esta palavra apanham as três formas de uma vez só. Só, toa. Só, seno, cateto oposto, a dividir pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, a dividir pela hipotenusa. Toa,
tangente, que é o cateto oposto, a dividir pelo cateto adjacente, peço desculpa. E socatoa, fiquem com esta palavra. Se ficarem com esta palavra, quer dizer, as razões estão decoradas, ponto final, sabem-nos. Socatoa, S, seno oposto hipotenusa, cosseno adjacente hipotenusa, tangente oposto e cateto adjacente. Mas isto só não chega, porque eu agora, dependendo, tenho que me posicionar no ângulo, não é? Para saber qual é o cateto oposto e qual é o cateto adjacente. Para este triângulo que eu estou aqui a considerar, quer dizer, o seno de alfa, e então eu vou-me colocar assim aqui, imaginem que eu estou assim aqui no ângulo, quer dizer, estou assim aqui, assim um cabelo engraçado, estou assim aqui em cima do ângulo. O seno, reparem que o seno é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Quer dizer, o cateto oposto a alfa é irem em frente e o cateto oposto é exatamente aquilo que eu estou a designar como B. Seno é o oposto sobre a hipotenusa, então a dividir pela hipotenusa, que é o meu lado C, a nível de comprimento. Cosseno de alfa, quer dizer, estou no ângulo, é o cateto adjacente e o cateto adjacente é esta medida A, a dividir pela hipotenusa, e a hipotenusa é o meu C. Tangente, toa, então é o cateto oposto, ou seja, B, a dividir pelo cateto adjacente, ou seja, A. E tenho as minhas razões, peço desculpa, definidas. Agora, eu vou imaginar que tem assim aqui um ângulo, beta, ao qual irei designar então como beta. E vou escrever também as razões trigonométricas para este ângulo beta, quer dizer, seno de beta. Agora posiciono-me, né? Se eu quero seno de beta, agora vou estar posicionado assim aqui no ângulo beta, né? Assim aqui um cabelo já branco, né? Fiquei assim um bocado velhote. Então, seno de beta, o seno é o oposto sobre a hipotenusa. Então, quer dizer, se eu estiver assim aqui posicionado em beta, quer dizer, o cateto oposto já é a dividir pela hipotenusa. A hipotenusa está sempre em frente aos 90 graus, isto aqui nunca há dúvidas. C, então. Se quisesse trabalhar o cosseno de beta, quer dizer, eu posicionando-me em beta, o cateto adjacente agora já é B, né? Se eu estiver aqui em beta. Então B sobre C, que é a hipotenusa. E tangente de beta, eu posiciono-me em beta, tangente toa, né? Toa, cateto oposto a beta é exatamente o meu A sobre o cateto adjacente, e o cateto adjacente é então o meu B. Quer dizer, esta palavra é extremamente importante para vocês decorarem as razões trigonométricas. E aqui tem mesmo de decorar, não há aqui, tem que saber as fórmulas. Depois, obviamente, nos problemas terão que pensar, como é óbvio. Mas aqui estas fórmulas vocês têm que as saber, ponto final. Têm mesmo que as saber. Agora, quer dizer, reparem que o seno, no fundo, o que é o seno? É a razão, né, entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quer dizer, faz-vos aqui uma medição da razão, né, entre o cateto oposto e a hipotenusa. O mesmo acontece com o cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e depois a tangente é a razão entre os dois catetos, né? Basicamente é isto, é o oposto sobre o adjacente. Reparem que quer o seno, quer o cosseno, né, como é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, mas em relação à hipotenusa, né, e como a hipotenusa é sempre o maior dos lados, quer dizer que o seno e o cosseno nunca vão ser maiores do que 1, né? Porque uma hipotenusa é maior e está sempre em denominador, quer o seno, quer o cosseno serão sempre menores do que 1 aqui no triângulo retângulo, ok? Depois, quando estudarem o 11º círculo trigonométrico, poderá ser igual a 1, se tiverem um seno de 90 graus, mas aqui naquilo que vão estudar, o seno e o cosseno vão ser sempre inferiores a 1, porque vocês vão estar a trabalhar com triângulos e a hipotenusa, como é o maior dos lados e está em denominador, quer dizer, esta fração será sempre inferior a uma unidade. Agora, eu vou-vos passar aqui uma dica, isto relativamente às formas, mas agora em termos de cálculos, né, em termos de problemas, como é que isto funciona? Eu vou imaginar assim aqui um triângulo, né, e este triângulo é retângulo, né? É retângulo ali, e o que é que eu sei? Sei que a hipotenusa mede 5 unidades, sei que este ângulo são 30 graus, e o que eu quero determinar é exatamente a medida deste
cateto. Quer dizer, vocês agora, com trigonometria, se num triângulo vocês tiverem um comprimento de um lado, basta um dos lados, e se tiverem um dos ângulos, obviamente, não pensando nos 90 graus, quer dizer, tirando os 90 graus, se tiverem um dos outros dois ângulos e apenas a medida de um dos lados, vocês conseguem determinar tudo, mas mesmo tudo, mesmo tudo. Como é que isto se faz? Qual é a estratégia? Vocês têm este ângulo 30 graus, então vocês vão se posicionar assim aqui no ângulo, não é? Vocês estão aqui no ângulo e vão pensar sempre o que é que eu tenho e o que é que eu quero. Olhando assim para o triângulo e posicionando-me aqui neste ângulo 30 graus, eu reparo que tenho o valor da hipotenusa, né? E quero determinar o cateto adjacente. Então tenho a hipotenusa e quero determinar o cateto adjacente. E aí vou-me lembrar, né? Qual é a razão que trabalha com a hipotenusa e com o cateto adjacente. Sei aquela palavra, né? Que é só catoa, né? Esta palavra diz-me tudo, é minha amiga. Quer dizer, cateto adjacente com hipotenusa é AH, né? Adjacente hipotenusa. AH tem que ser esta. Então é o cosseno. O cosseno é que é o adjacente e a hipotenusa. Então é isso que eu vou escrever. Cosseno do ângulo, qual é o ângulo? 30 graus. Há de ser exatamente igual ao comprimento do cateto adjacente, que é aquilo que eu quero definir, x, a dividir pela medida da hipotenusa, que é 5. E agora vocês têm aqui uma equação que vão ter de resolver esta equação em ordem a x. É fácil, se o 5 está a dividir, né, passa a multiplicar. E então tem que x será igual a 5 vezes o cosseno de 30 graus. Agora, vocês têm aqui esta medida e é só colocar isto na vossa calculadora. Nada mais, vão à calculadora e escrevem 5 vezes cosseno de 30 graus e terão o respectivo valor. Eu não tenho aqui calculadora, não irei fazer o cálculo, está assim aqui definida a expressão em termos numéricos que me daria a medida de x. Agora vamos imaginar que eu queria terminar este cateto aqui, este outro, vou chamar y. Vou pensar exatamente da mesma forma. Quer dizer, qual é o ângulo que eu tenho? É este. Então vou-me posicionar aqui em cima do ângulo. E agora, o que é que eu tenho, né? O que é que eu tenho, o que é que eu quero determinar? Olhando assim para este ângulo, eu quero determinar quem? O cateto oposto. E qual é a medida que eu tenho? A hipotenusa. Então, qual é a razão que trabalha com o oposto e a hipotenusa? Bem, oposto e hipotenusa é O. O é OH. Então, se é OH é o seno do só catoa, né? O seno é que trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa. Então, é isso que eu vou escrever. Seno do ângulo, qual é o ângulo? 30 graus. É igual, está mesmo a seguir, quer dizer, o seno é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é, então, o meu y, a dividir pela minha hipotenusa, que tem uma medida de 5. E agora é só resolverem a equação. Isto é equivalente a dizermos então que y, reparem que o 5 está a dividir, para isolarem o y, passa a multiplicar, ou reduziam tudo ao mesmo denominador e depois cancelavam, como quiserem pensar, assim na prática. Está a dividir, passa a multiplicar. Quer dizer então que y seria 5 vezes, né? 5 vezes o seno de 30 graus. E vocês colocavam isto na vossa calculadora. E a coisa estava feita. Agora, outro caso. Imaginem que eu tinha assim agora aqui um triângulo retângulo. Agora apetece-me, olha, tinha por exemplo ali aquele lado, que é aquele ângulo que é 45 graus. E eu tinha assim esta medida deste cateto, vamos imaginar que era por exemplo 3, e a minha ideia era definir a hipotenusa. Calcular o valor numérico da hipotenusa. Vou pensar sempre da mesma forma, olha, este é o ângulo que eu tenho. Então quer dizer, eu estou assim aqui. O que é que eu tenho, o que é que eu quero, né? Olhando para este ângulo, eu vejo que tenho assim um cateto adjacente. E quero terminar quem? A hipotenusa. Então vou pensar, eu sei aquela palavrinha, né? Só catoa. O que é que eu quero? Quero a hipotenusa, tenho o adjacente. Qual é a razão que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? É aqui, né? AH, adjacente hipotenusa. Quem é? É o cosseno. Então é isso que eu vou escrever. Cosseno
de 45 é igual à medida do cateto adjacente, que é o meu 3, né? É o meu 3, a dividir pelo valor da hipotenusa, que é o meu x. Agora, nesta equação, para vocês determinarem o valor de x, quer dizer, reparem nisto, aqui o x está a dividir, passa para este lado a multiplicar, né? Ficava assim com x vezes o cosseno de 45 igual a 3, e agora mandamos o cosseno de 45 embora, né? Se está a multiplicar, passa a dividir, então fica x igual a 3 a dividir pelo cosseno de 45. E nós aqui íamos então determinar o valor do x, que seria a minha hipotenusa. Mais uma vez, reforço, eu não estou com máquina, vocês chegam aqui e introduziam isto na máquina, quer dizer, 3 a dividir por cosseno de 45. Só aqui, neste último caso, a nível de terminar aqui os lados. Agora imaginem que eu queria este cateto, vou designar aqui como y. E vou pensar exatamente da mesma forma. Quer dizer, eu tenho aquele ângulo, não é? Tem este ângulo, que é 45. O que é que eu quero? Quero o cateto oposto, não é? O que é que eu tenho? Tenho o cateto adjacente. Tudo bem. Qual é a razão? Qual é a razão que relaciona o oposto com o adjacente? Oposto ao adjacente é oa. Oa, está aqui, toa, né, da nossa palavra, soca, toa. Não têm de escrever isto em lado nenhum, basta pensar nesta palavra, escrevam-na até. Oposto adjacente é o toa, né? Se é o toa é tangente. Então, ok, tangente de 45 graus é igual à medida do cateto oposto, ou seja, y, a dividir pela medida do cateto adjacente, que é 3. Então isto é equivalente a dizer que y é igual a 3 está a dividir, passa a multiplicar a 3 vezes a tangente de 45 graus. E tem então aqui o valor daquele cateto y. Como vocês estão a ver, basta termos um ângulo, a amplitude de um ângulo e o comprimento de um lado e saber as fórmulas. E as fórmulas é com esta palavra, quer dizer, sem grandes filmes. Se vocês decorarem esta palavra, que é fácil, quer dizer, cai bem até no ouvido, só que à toa. Está tudo aqui, está mesmo tudo aqui. Agora, só vos quero falar aqui de um último pormenor, de 2. Eu aqui neste momento, tendo x, eu podia determinar y com o teorema de Pitágoras, né? Porque já tinha 2 lados e então podia aplicar o teorema de Pitágoras. Mas pronto, usei trigonometria para reforçar esta ideia que estamos a trabalhar. Eu só vos vou falar agora do último caso, antes de responder ali à dúvida que colocaste, vou apenas falar aqui num último caso, que é o caso da gente querer descobrir o ângulo, não é? Então vou pensar assim aqui num triângulo, retângulo. Apetece-me determinar a medida deste ângulo alfa. Quero saber quanto vale o ângulo. E sei que a minha hipotenusa é 5 e este cateto é 3. E quero saber a medida de alfa. Quer dizer, quero saber a amplitude deste ângulo alfa. Qual é a sua amplitude? Como é que a gente faz isso? Da mesma forma. Eu vou-me meter assim aqui no ângulo, isto é sempre a mesma coisa. Vou-me imaginar assim aqui no ângulo, né? Estou assim com um cabelo giro, assim aqui no ângulo, e vou sempre pensar sempre da mesma maneira. O que é que eu tenho, não é? Posicionando neste ângulo, eu tenho a medida do cateto oposto, não é? Está oposto a este ângulo, são 3. E tenho o valor da minha hipotenusa. Então vou pensar, ok, qual é a razão que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Vou à minha palavra, só catoa. Bem, isto oposto com hipotenusa é OH, não é? O do oposto, H de hipotenusa. OH é o só. Então quer dizer, o seno é que relaciona estes dois lados, não é? Então eu vou escrever seno de alfa é igual à divisão, né, ao quociente entre o cateto oposto, que são 3, e a hipotenusa, que são 5. Vou escrever isto. Seno de alfa é igual a 3 quintos. Agora, sempre que vocês quiserem determinar o ângulo, vocês vão ter que aplicar a função inversa, que vocês não chamam isso agora. Não vou entrar por aí. Quer dizer, nós queremos saber qual é o ângulo, né? Esta pergunta é qual é o ângulo cujo seno é igual a 3 quintos. Para vocês descobrirem o ângulo, vocês vão utilizar a função das vossas calculadoras, quer dizer, não o seno, mas aquilo que aparece como seno, assim seno menos 1, que é aquilo que a gente chama de arco-seno,
que é o arco cujo seno é igual a este valor. É o seno menos 1. Vocês, para descobrirem este ângulo, vão usar o seno menos 1 do valor que tinham aqui do seno, ou seja, 3 quintos. E aplicando isto na calculadora, seno menos 1 de 3 quintos, isto vai-vos dar o ângulo, que eu mais uma vez reforço, não tenho calculadora. Comigo não consigo determinar isto, mas seria apenas fazerem a aplicação na calculadora. Apenas outro caso para a gente sistematizar esta ideia. Agora imaginem que eu queria terminar assim este ângulo beta. Queria terminar o beta, né? Vou ver o que é que eu tenho. Agora ponho-me assim aqui neste ângulo e vejo. Quer dizer, tenho um cateto adjacente e tenho a medida da hipotenusa. Qual é a razão que me trabalha com o adjacente e com a hipotenusa? Adjacente e hipotenusa, A da adjacente, H da hipotenusa. AH tem de ser o cosseno, não é? Então é isso que eu vou escrever. O cosseno de beta é igual à medida do cateto adjacente, ou seja, 3 a dividir pela hipotenusa, que é 5. Como eu quero determinar o ângulo, eu vou escrever beta igual, vou usar na máquina não o cosseno, mas o cosseno menos 1, né? Porque eu quero determinar o ângulo. Para determinar o ângulo usamos as funções, mas elevadas assim a menos 1. Quer dizer, o seno menos 1, o cosseno menos 1, isto é para a gente determinar o ângulo. Ou seja, eu estou a determinar o ângulo cujo cosseno é igual a 3 quintos. Então pego no ângulo e digo que vai ser igual ao cosseno menos 1 de 3 quintos. Quer dizer, e usando isto na minha calculadora, cosseno menos 1 de 3 quintos, vou descobrir a amplitude daquele ângulo. Pronto, assim o básico da trigonometria, que é vocês determinarem assim lados, saberem as fórmulas e determinarem ângulos também, está dito aqui. Agora depois farei mais alguns exercícios relativamente a este tema, mas agora vou então responder a esta dúvida que me foi colocada. Quer dizer, tu já tens aqui os dois ângulos. Repara, tens aqui a medida deste cateto, né, que são 500 metros, e tens um triângulo que é retângulo, tudo bem, e até já tens aqui estas duas medidas. Quer dizer, eu sabendo um ângulo também sei o outro, né? Porque se este é 90, os outros dois juntos teriam que fazer 90. Ok, vou pegar, sei lá, olha, pode ser neste que meteste aqui o 80. Tens aqui o 80. Queres saber a hipotenusa, que é x? Vou usar a mesma estratégia. Olha, vou-me pôr aqui em cima do ângulo, não é? Vou-me pôr assim aqui em cima. E que pergunta é que eu me vou fazer? O que é que eu tenho, não é? Qual é o lado que eu tenho e qual é o lado que eu quero? Posicionando-me aqui, neste ângulo assim, repara que isto que tu tens aqui é o cateto adjacente, não é? A este ângulo de 80 graus. Se pensasses no 10 era o oposto, mas eu agora posicionei-me aqui no 80. Tenho o cateto adjacente e tenho também a hipotenusa. Então vou pensar naquela palavrinha, socatoa, né? Socatoa. E vou pensar, tenho o cateto adjacente, quer a hipotenusa, A, quer H, AH, qual é a razão trigonométrica que me relaciona o adjacente com a hipotenusa? AH tem de ser o K, né? K, que é o cosseno, né? O cosseno é a divisão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, então é isso que eu vou escrever. Cosseno de 80 graus é igual à medida do cateto adjacente, que são 500 metros, a dividir pela minha hipotenusa, que eu vou designar como x. E agora o que eu tenho que fazer aqui é resolver esta equação em ordem a x. Quer dizer, este x está a dividir, eu podia já passar a multiplicar. Isto porque, quer dizer, a gente reduzia ao mesmo denominador, que seria x, e depois eliminávamos. Ficávamos então com x, quer dizer, por cima e por baixo, né? X cosseno de 80, igual a 500. Já eliminando os denominadores. E agora, para resolver isto, para isolar o x, quer dizer, o cosseno está a multiplicar, passaria a dividir, e ficamos com x igual a 500 a dividir pelo cosseno de 80 graus, e tínhamos aqui o valor de x. Isto bastava agora usar a calculadora e a questão estaria resolvida. Fica então aqui a minha sugestão para a resolução desta questão, mas mais do que isso, estas dicas assim um pouco mais práticas. Esta palavra dá imenso jeito para a gente decorar, porque tem mesmo que decorar, tem mesmo que saber as fórmulas, aqui não há outra hipótese, tem mesmo que saber estas 3 fórmulas.
Fica aqui esta palavrinha que ajuda imenso, não tenho que escrever isto em lado nenhum, basta que decorem só que à toa e está tudo. E depois aqui as estratégias para, neste tipo de problemas, para descobrir lados, qual é assim a estratégia que eu uso? Posiciono-me sempre no ângulo, vejo o que quero, vejo o que tenho, penso na razão, escrevo a razão e resolvo a equação em ordem a x, estou a designar como x aquilo que desconheço. Também aqui outros casos e depois aqui para determinarmos o ângulo pensamos exatamente da mesma forma, mas depois usamos o seno menos 1, o cosseno menos 1 ou a tangente menos 1, isto então para determinar ângulos. Fica então aqui o vídeo, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço a todos, tchau.